Novo Testamento, lição de número 44. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. A sua atenção é uma grande alegria para nós. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Hoje iniciaremos o estudo da primeira carta aos Coríntios do Novo Testamento. Paulo começa esta carta pastoral assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graças e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele vos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Foi assim que Paulo iniciou a chamada primeira carta aos Coríntios. Enquanto a carta de Paulo aos Romanos destaca-se pela importância do seu conteúdo teológico, a carta aos Coríntios é uma típica carta pastoral de Paulo. Ele estava escrevendo para uma igreja que conhecia muito bem. Ele escreveu aos Romanos sem conhecê-los pessoalmente. Existe uma grande diferença entre as cartas de Paulo aos Romanos e Colossenses, igrejas que ele não conhecia pessoalmente, e as cartas aos Coríntios, Gálatas e Filipenses, que eram igrejas que ele conhecia muito bem. Paulo visitou a igreja de Corinto no início da sua segunda viagem missionária. Isso está relatado no capítulo 18 do livro de Atos. Ele passou 18 meses em Corinto e conheceu os coríntios muito bem. Paulo ficou 3 meses no final do seu ministério em Éfeso e fez uma visita rápida a Corinto. Uma carta que Paulo recebeu dava a impressão de problemas entre os membros da igreja. Por isso Paulo foi a Corinto. Enquanto estava lá, algumas pessoas da casa de Cloe conversaram em particular com ele e lhe falaram sobre algumas dificuldades pelas quais a igreja estava passando. A partir destas duas fontes, a carta que ele tinha recebido e aquelas pessoas da casa de Cloe, então ele ficou sabendo dos problemas da igreja em Corinto. Portanto, nesta carta aos Coríntios, Paulo foi o pastor, não o teólogo. No capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo citou algumas coisas pelas quais ele mesmo tinha passado: encarceramento, açoites, exposição à morte, apedrejamento, golpes e varas, a fúria do mar, perigos nos rios, risco de assaltos, de traição dos gentios e de falsos irmãos. Tinha passado fome, sede, frio, nudez. No final da lista ele acrescenta: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O seu cuidado com as igrejas era um dos seus sofrimentos. Essa também é uma carta muito preciosa, mas por um outro motivo. Ela é uma carta pastoral de extrema importância.
Os problemas daquela igreja e os conselhos inspirados pelo Espírito Santo fazem desta carta uma coleção de joias que surgiram no coração desse apóstolo pastor. Vocês, pastores, devem dar graças a Deus pelos problemas que a igreja de Corinto passou e porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, derramou seu coração e deixou conselhos sobre cada um deles. Em essência, os problemas que a igreja de Corinto enfrentou não são diferentes dos problemas que enfrentamos em nossas igrejas hoje. Se aplicarmos as soluções que Paulo ofereceu à igreja de Corinto aos problemas que enfrentamos em nossas igrejas, estaremos seguindo as instruções do Espírito Santo. Nessa primeira parte do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, daremos uma visão panorâmica dela, mostrando qual deve ser o seu enfoque quando estudá-la. No próximo programa começaremos a analisar capítulo por capítulo, ou talvez devesse dizer até problema por problema. O Paulo desta carta é diferente do Paulo que conhecemos na carta aos Romanos. Gosto tanto deste Paulo como daquele Paulo da carta aos Romanos, porque nesta carta temos o lado mais pessoal. O toque pastoral de Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção é ver que Paulo deixou bem claro como foi que ficou sabendo dos problemas da igreja. Ele diz, através de alguns da casa de Cloe. Você já parou para pensar o que aconteceu com essas pessoas na casa de Cloe depois que todos ficaram sabendo que os problemas foram escancarados para Paulo por eles? Imaginem, um homem tendo relações sexuais com sua sogra, igreja dividida, um irmão processando outro irmão, enfim, todo tipo de problemas. Quando Paulo escreveu esta carta aos Coríntios e começou a tratar de todos os problemas, a primeira coisa que as pessoas devem ter pensado foi, quem foi que contou tudo para ele? Paulo não fez segredos quanto a isso. Ele mostrou ser um pastor bem experiente. Quando pastores jovens chegam para pastorear uma nova igreja, logo nos primeiros dias, chega alguém para falar isso e aquilo do fulano de tal. E o pior é que pede segredo quanto a quem contou, né? E vou contar, mas não diga quem falou. Quando o pastor começa a tratar do problema, a primeira pergunta que surge é, quem foi que falou isso? Aí o pastorzinho fica sem saber o que fazer. Mas Paulo era experiente e deixou bem claro quem tinha contado tudo. Acredito que se fosse hoje, Paulo recebesse um telefonema de alguém, expondo um líder da igreja e pedindo ajuda do pastor, Paulo não pensaria duas vezes e ligaria para o irmão envolvido e ali mesmo faria uma conferência A3 por telefone, para deixar tudo bem claro sobre quem disse o que sobre quem. Se a pessoa que contou não aceitasse isso ou não assumisse tudo o que estava dizendo, Paulo diria, bem, então nem vou perder meu tempo. Se você não ama essa pessoa o suficiente para confrontá-la de maneira construtiva, nem desperdice o meu tempo porque tudo não vai passar de fofoca. Acho que é assim que Paulo trataria desse assunto. Tenho certeza que depois que as pessoas envolvidas souberam quem tinha contado tudo para Paulo, foram todas bater na porta de Cloe. Quando Paulo se referiu aos da casa de Cloe, provavelmente estava falando da igreja que se reunia na casa de Cloe. As primeiras igrejas se reuniam em casas, você está lembrado? Seul, na Coreia, possui a maior igreja do mundo, com mais de 500 mil de membros. Qual é o segredo de uma igreja tão grande? Bom, o pastor Paul Yong-cho não é um superstar, nem o seu culto é um show. Mas qual é o segredo, então? O próprio pastor Cho explica que sua igreja ficou grande desse jeito porque ele ficou doente e não podia mais tomar conta de tudo. Então ele teve que delegar tarefas para os líderes da igreja. Eles desenvolveram um sistema de igrejas nas casas, também conhecido como igreja em células. São mais de 4.000 células nas casas, lideradas e coordenadas pelos líderes da igreja. Às quartas-feiras, o pastor Cho se reúne com os 4.000 líderes e define a estratégia da semana. No domingo, todas as células se reúnem, formando a igreja de mais de 500 mil de pessoas. O pastor Cho garantiu a Billy Graham que, se ele fosse pregar na Coreia, a plateia seria de 1 milhão de pessoas na primeira noite, considerando que cada membro da sua igreja levaria um visitante. Seria, com certeza, uma cruzada evangelística para mais de 1 milhão de pessoas. O dinamismo da igreja do pastor Paul Yong-cho está no sistema de igrejas em células.
esse sistema de igreja em células ou nos lares parece ser a estratégia das igrejas no Novo Testamento. Paulo dirige esta carta à Igreja de Deus que está em Corinto. A Igreja de Deus é a Igreja Universal, ou a Igreja chamada de Igreja Invisível pelos teólogos. A Igreja de Deus que está em Corinto refere-se à igreja local, a expressão visível da Igreja de Deus naquela cidade. É interessante notar que Paulo dirige a carta aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, e depois de declará-los santificados em Cristo Jesus, começa a descrever os problemas que eles tinham. Foi uma maneira de Paulo nos ensinar que santificado não significa sem pecado ou sem mácula. A palavra santificado significa separado, para seguir a Cristo. Paulo também dirigiu sua carta àqueles que foram chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. Uma das coisas que esta carta nos mostra é que pessoas separadas para seguir a Cristo também passam por problemas. Não há dúvidas de que o povo chamado para ser santo em Jesus Cristo também tinha os seus problemas. O primeiro é que existia divisão entre eles. A liderança deles estava dividida. Eles tinham as igrejas nas casas e muitos pastores, aparentemente. Uma outra característica da igreja do Novo Testamento. Muitos pastores. A igreja do Novo Testamento nunca tinha um único pastor. Sempre tinha vários pastores. Toda vez que a palavra pastor aparece no Novo Testamento, está no plural, exceto quando se refere ao pastor Jesus. Jesus é o pastor que cuida das ovelhas. Paulo foi o pastor fundador da igreja em Corinto e, como pastor fundador, foi ele quem levou o maior número de pessoas a Cristo. Durante 18 meses ele ficou em Corinto, pastoreando e ensinando. Pedro também pastoreou a igreja em Corinto depois com um outro pastor chamado Apolo. A igreja de Corinto teve vários pastores e aparentemente o povo ficou polarizado ao redor desses líderes. O povo de Corinto era intelectualizado, como o povo de Atenas. Eram filósofos, estudiosos e grandes oradores. Mas eles também eram conhecidos pela imoralidade. Alguns dos coríntios apreciavam o nível cultural de Paulo e o seu estilo de ministério e achavam que de todos os pastores ele era o melhor. E não davam muito valor para Pedro ou Apolo. Mas também havia na igreja aqueles que eram mais simples, sem muito estudo, que se identificavam mais com o tipo de pregação simples e muito prática de Pedro. Pedro falava as coisas como elas realmente eram. Se hoje sua igreja passa por problemas e divisão, leia atentamente os 4 primeiros capítulos desta carta e veja como este apóstolo pastor tratou do problema numa igreja que ele plantou e pastoreou. Depois de fazer uma abordagem panorâmica desta carta, comentaremos cada capítulo individualmente de maneira detalhada. Veremos como Paulo tratou o problema de divisão, as verdades espirituais que ensinou, que revelam as características de um líder espiritual, e também verdades intrigantes referentes ao papel do Espírito Santo, possibilitando que a igreja aprenda sobre a palavra de Deus. Depois de confrontar o problema da divisão na igreja de Corinto, no capítulo 5, Paulo trata de outro problema, o da imoralidade na igreja. Aparentemente, um dos líderes da igreja estava vivendo com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Toda a igreja tinha consciência do problema. Talvez até a cidade de Corinto toda soubesse disso, mas a igreja ainda não tinha tomado nenhuma atitude em relação a isso. Temos a impressão que foram alguns da casa de Cloe que contaram a Paulo que no capítulo 5 começa a abordar o problema. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo continua a tratar desse assunto. Por isso, quando você ler o capítulo 5 da primeira carta, leia também o capítulo 2 da segunda carta. Conforme Paulo confronta o problema da imoralidade na igreja, observamos o foco no que hoje chamamos de disciplina na igreja. Tenho certeza que você será muito abençoado com tudo que Paulo tem a nos falar sobre a queda daquele líder da igreja. Será que as igrejas enfrentam esse problema hoje? A sua igreja enfrenta? É claro que sim. Mas como tratamos desse tipo de problema hoje? Aí está a importância deste manual do pastor que a carta de Paulo aos Coríntios é. Nela, Paulo nos mostra o que fazer quando a imoralidade se manifesta em nossa igreja.
No capítulo 6, Paulo trata de outro problema. Os membros da igreja de Corinto estavam processando uns aos outros na justiça comum. Eles tinham discussões e desavenças, como os discípulos de Roma, mas só que não estavam tratando dessas questões com consideração nem com amor. Um levava o outro à justiça, e isso entristeceu muito o apóstolo Paulo. Esta igreja era conhecida pelos dons espirituais que exercia. Aparentemente, eles se orgulhavam porque no meio deles havia manifestações de dons, de línguas, sinais e profecias. Mas, ao mesmo tempo, quando tinham um problema com algum irmão, apelavam para a justiça de homens que não eram guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 6, Paulo diz: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Para Paulo, aquilo era uma vergonha. Como a igreja, tendo a sabedoria de Deus através do Espírito Santo, apelava para a sabedoria dos homens? Paulo argumenta: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Paulo repreende o fato de um irmão processar o outro irmão na justiça. Esse capítulo é muito importante porque faz distinção entre a justiça comum dos homens e a lei da igreja, ou a lei canônica. Esta expressão lei canônica surgiu por causa da igreja de Corinto. O Espírito Santo derramado sobre a igreja deve ser suficiente para resolver os seus problemas, e a igreja não precisa recorrer à justiça comum para solucionar os seus problemas judiciais. No capítulo 7, Paulo começa a falar sobre outro assunto, a questão do casamento. Ele inicia o capítulo dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram... A partir daí, Paulo não fala apenas sobre casamento. Nos capítulos seguintes, Paulo trata de outros problemas também. A partir daí, os problemas tratados por Paulo são aqueles mencionados na carta que os coríntios lhe escreveram. Aparentemente, através de alguns da casa de Cloe, Paulo tomou conhecimento dos problemas de divisão, de imoralidade e de processos judiciais entre irmãos. A partir da carta que ele recebeu, Paulo soube que havia problemas de casamentos e um outro tipo de problema muito parecido com o que a igreja de Roma teve: carne sacrificada a ídolos. Será que eles podiam comer carne dedicada a ídolos ou não? Eles tiveram problemas com isso. Por isso, nos capítulos de 8 a 10, Paulo trata deste problema. Até o capítulo 11, os conselhos de Paulo foram referentes aos desejos carnais. Quando um homem e uma mulher têm o Espírito Santo, eles podem escolher entre andar no Espírito ou andar na carne. Paulo chama aqueles que escolhem andar na carne de carnais. Pessoas espirituais fazem coisas carnais. A carta de Paulo aos Coríntios é uma prova disso. Os primeiros 11 capítulos desta carta poderiam ser intitulados de As Carnalidades. O teólogo Campbell Morgan chama esses 11 primeiros capítulos de remédios para a carnalidade. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fica claro que eles estavam tentando definir o lugar da mulher na igreja. Aliás, um problema que ainda não foi resolvido, não é mesmo? Já na segunda metade deste capítulo, Paulo trata da questão da Santa Ceia, a mesa do Senhor, ou Eucaristia. Como a sua igreja chama, hein? Bom, aí Paulo dá algumas instruções referentes a este assunto. Quando Paulo chega ao capítulo 12, inicia outra parte da sua carta. A parte que vai até o capítulo 11 poderia ser chamada de Os Problemas. A partir do capítulo 12, versículo 1, poderíamos chamar de As Soluções. Nos 11 primeiros capítulos, Paulo tratou dos problemas da igreja de Corinto, e a partir do capítulo 12, ele apresenta as soluções para cada um dos problemas. Para o problema de divisões na igreja, Paulo dá soluções específicas. Também para o problema da imoralidade, no capítulo 5. E igualmente para os de litígios, no capítulo 6. O mesmo acontece para os problemas matrimoniais, de carne oferecida a ídolos, das mulheres na igreja, e também da mesa do Senhor ou da Santa Ceia. No restante da carta, Paulo apresenta a solução para cada um destes problemas. No capítulo 12, ele traz soluções para todos os problemas da igreja em Corinto. Paulo inicia este capítulo dizendo: Irmãos, quanto aos dons espirituais,
não quero que vocês sejam ignorantes. Aparentemente, os coríntios eram ignorantes quanto a algumas questões espirituais. Caso contrário, não seriam tão carnais. A primeira coisa que Paulo explica no capítulo 12 é como o Espírito Santo trabalha. Os coríntios conheciam o Espírito Santo. Eles só não sabiam como o Espírito Santo trabalhava. No capítulo 13, Paulo falou aos coríntios sobre o amor ágape, deixando para nós um dos textos mais bonitos das Escrituras. Costumamos chamar o capítulo 13 de 1 Coríntios de o capítulo do amor. Quando Paulo escreveu este capítulo, estava apresentando soluções para os problemas carnais daquela igreja. Depois de falar sobre como o Espírito Santo trabalha na igreja e sobre os dons espirituais, no final do capítulo 12, Paulo disse: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E começa a falar sobre o amor. O amor certamente é o dom espiritual capaz de resolver os problemas das nossas igrejas. No capítulo 13, Paulo diz que a evidência do Espírito Santo no crente são os dons espirituais, e a evidência do Espírito Santo em ação é o amor. O que Paulo ensina nos capítulos 12 e 13 é que tudo deve ser feito em ordem. A presença do Espírito Santo e dons espirituais sobre os membros da igreja os capacita a amar. A presença do Espírito Santo sobre os membros da igreja resulta em ordem no grupo. Essa ordem, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, é chamada de vida no corpo, ou de cuidado do corpo. Paulo descreve como os membros do corpo de Cristo devem cuidar uns dos outros, edificando uns aos outros. Resumindo, o capítulo 12 descreve o poder do Espírito Santo sobre nós. O capítulo 13 descreve o poder do Espírito Santo dentro de nós. O capítulo 14 descreve a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito Santo está sobre nós e dentro de nós. No capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição como uma das soluções para a igreja carnal. Ressurreição significa vitória sobre a morte e representa mais do que a ressurreição de Cristo ou dos crentes que já morreram. Paulo fala sobre a ressurreição do poder em nossas vidas diárias. Paulo sempre foi fascinado pela ressurreição de Jesus Cristo e sempre orava para que tivesse o poder de Cristo em sua vida, o mesmo poder que foi manifestado quando Cristo foi levantado dos mortos. Paulo falou sobre este assunto porque os coríntios duvidavam da ressurreição. Eles eram intelectuais e duvidavam das coisas sobrenaturais. Paulo fala sobre isso porque o poder da ressurreição era uma das soluções para os problemas carnais daquela igreja. No capítulo 16, depois de elevar o espírito dos coríntios falando sobre a ressurreição e sobre a vida eterna, Paulo se volta para algo bem prático do dia a dia. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo deixou claro que ser dizimista e dar ofertas são mais uma solução espiritual para os problemas carnais da igreja. Esta é a visão panorâmica que eu gostaria de compartilhar com você da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está frequentando uma igreja, tenho certeza que já percebeu alguns desses problemas nela. Acompanhe o estudo desta carta no nosso próximo encontro com a palavra. Ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo para nós também. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.